A doutrina do juízo investigativo, sustentada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre foi alvo de controvérsias desde o seu surgimento, na década de 1840 até os dias presentes. Olha, até hoje tem gente que realmente acusa a Igreja Adventista de ser seita em virtude de algumas doutrinas, especialmente essa, a do juízo investigativo. E nesse vídeo eu falo para você, essa doutrina é ou não é bíblica? Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Se você não conhece absolutamente nada sobre o nosso trabalho aqui, eu quero recomendar para você, claro, os nossos vídeos mais recentes e também as nossas playlists. Se você é aquela pessoa que já conhece alguma coisa aqui do canal, por favor, amigo, vem aqui conosco, se inscreva, assim você sempre vai poder receber notificações toda vez que sair um conteúdo novo aqui no canal. Agora, se você ainda está pesquisando, está conhecendo, é a sua primeira vez aqui, tudo bem, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar muitas coisas diferentes e interessantes. Agora, se você já é um inscrito, aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, especialmente nos grupos de WhatsApp. Em todos os casos, a gente pede para todo mundo, sem discriminação, deixe o seu like. Caso você não goste do vídeo, você pode retirar depois. Mas nesse momento faça isso para você não se esquecer. E um like, gente, ajuda demais o nosso trabalho. Então é muito importante a gente contar com a sua contribuição. A primeira objeção que geralmente os evangélicos fazem em relação à doutrina do juízo investigativo é justamente de que essa foi uma criação de Ellen White e, portanto, seria uma falsa doutrina, já que muitos a consideram uma falsa mensageira do Senhor. Nesse vídeo, eu não vou entrar nos méritos se Ellen White é ou não é uma mensageira do Senhor. Quanto à questão se realmente foi ela que propôs a doutrina do juízo investigativo, a resposta é não. Inclusive, eu tenho um vídeo que vai aparecer para você como recomendação agora, e nesse vídeo eu falo justamente sobre isso. Como Ellen White não influiu na criação dessa doutrina, foram outras pessoas que, investigando a Bíblia, a descobriram. E você pode conferir isso assistindo o meu vídeo. Agora alguém poderia dizer, bom, se a doutrina do juízo investigativo é realmente encontrada na Bíblia, é fácil. Basta um adventista mostrar um verso da Bíblia que fale claramente, que use essa frase, juízo investigativo, essa expressão, e aí a gente vai acreditar nisso. Nesse caso, eu inverteria e devolveria esse mesmo desafio. Me mostre um texto bíblico que use a palavra trindade e eu mostro para você um texto bíblico em que aparece a palavra juízo investigativo. Percebeu o lance aqui? A verdade é que muitas doutrinas sustentadas por diversas confissões cristãs são chamadas, denominadas por expressões que não aparecem exatamente na Bíblia. Doutrinas como trindade, graça preveniente, arrebatamento secreto, entre muitas outras que aparecem no rol de expressões do cristianismo, não tem uma expressão correspondente na Bíblia. E isso é exatamente um problema? Não, porque a Bíblia trata de ideias. Comunidades cristãs e teólogos podem sistematizar essas ideias e criar expressões que resumam o entendimento que eles têm a respeito daquele assunto conforme a palavra de Deus. Isso só se torna um problema real quando essas mesmas expressões ou entendimento que está por detrás delas, de fato não corresponde a todos os dados bíblicos. E não é muito difícil perceber isso não. Quando alguém propõe uma doutrina que contraria claros ensinamentos da Bíblia ou textos bíblicos que vão em outra direção, é porque algo está errado. Então a gente precisa ter isso em mente ao analisar a proposta adventista do juízo investigativo. A pergunta não deveria ser em qual texto da Bíblia essa expressão aparece, mas quais textos da Bíblia realmente sustentam a ideia de um juízo investigativo. Então minha primeira pergunta, para esclarecer, é: existe um juízo investigativo nas Escrituras? É claro que, para entender se existe ou não existe um juízo investigativo, a gente tem que recuar um pouco e pensar numa questão anterior. A questão é: o que é exatamente um juízo investigativo? Como definir esse processo? A publicação mais antiga onde você encontra essa expressão
é uma edição da Review and Herald de 1860. No dia 15 de março de 1860, o Ray Smith, que já era o editor do periódico e foi durante praticamente aí 50 anos o editor da Review and Herald, estava respondendo a uma sessão de cartas. E um leitor anônimo pede ajuda para entender um pouquinho mais sobre a doutrina do santuário e, na sua resposta, o Ray Smith usa a expressão juiz investigativo 2 vezes. Mas o que exatamente o Ray Smith entendia por juízo investigativo? Como é que os pioneiros do movimento adventista compreendiam essa expressão que depois se popularizou e se tornou um termo-chave para a denominação? Olha, basicamente, juízo investigativo se refere a um processo judicial executado por Deus envolvendo seus santos, e isso acontece antes que Jesus Cristo volte a essa terra. Então existe a ideia aqui de um juízo prévio que depois vai levar a um juízo executivo. Quer dizer, quando Jesus Cristo voltar à terra, ele vai dar a sentença para os justos, o seu povo, e para os ímpios, aqueles que não seguiram exatamente a sua vontade. Mas o que vai determinar cada lado é justamente o resultado do juízo feito antes do retorno de Jesus. Basicamente, essa é a ideia por trás da doutrina adventista do juízo investigativo. Agora que a gente já compreende um pouquinho melhor esse assunto, já podemos voltar para a nossa pergunta. É possível encontrar juízo investigativo na Bíblia? De fato, essa ideia está presente no texto bíblico? Se a gente considerar que uma boa parte da Bíblia traz casos e exemplos de julgamento divino, a gente pode se referir a uma literatura judicial, uma porção do texto bíblico que se refere a esses casos e como Deus aplica sentenças, como ele executa o julgamento. Alguém poderia dizer, olha, Deus não precisa dar satisfação para ninguém da sua vontade. Isso é verdade, Deus é o autor de todo o universo, é ele que rege o universo. Deus não tem nenhum superior a quem prestar contas. É interessante que muitos cristãos acham realmente que Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Essa ideia talvez remonte a William de Ockham. Ockham entendia que a justiça de Deus está atrelada à sua autoridade. Aquilo que Deus faz é justo por definição. Ele não precisa explicar a sua justiça, ele não precisa expor a justiça, ela não precisa fazer sentido nenhum para nós seres humanos, simplesmente é justo porque Deus definiu assim e ponto final. Lutero e Calvino mantiveram esse mesmo conceito, levando à conclusão de que Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Mas a verdade é que, embora de fato Deus não tenha nenhum superior e não precisa prestar contas, Deus gosta de ser transparente e por isso muitas vezes, antes de aplicar um castigo ou uma punição, ele revisa as provas que tem contra o seu povo numa plena sessão judicial. E muitas vezes Deus convoca até a natureza ou circunstâncias como testemunhas da sua ação contra o seu povo. E você encontra nesses textos da Bíblia várias situações de juízo investigativo. Vou dar aqui apenas alguns exemplos. Em Ezequiel de 1 a 10, nós temos um claro exemplo do julgamento de Deus e de como ele age com o seu povo. Se você olha desde o começo do livro de Ezequiel, ele é apresentado a Deus de uma forma muito gloriosa, aquela visão das rodas, do trono de Deus, dos 4 seres viventes que têm 4 rostos, que voam, que são querubins. Tudo isso parece extremamente fantástico. Mas o ponto principal depois dessa introdução é revelar ao profeta os pecados do povo, porque Deus trataria essa nação rebelde de uma forma tão dura e punitiva. E uma das coisas mais chocantes que aparece aí é o momento em que Deus leva o profeta Ezequiel para contemplar as abominações que aconteciam dentro do santuário, ocultas ao conhecimento das pessoas, adorações a outros deuses, ao próprio sol, com figuras na parede, momentos de adoração, mulheres chorando por Tamuz, enfim, todas essas abominações contaminavam a terra. Perceba que no texto, em Ezequiel, Deus estabelece o santuário
como um lugar de base para ele executar esse juízo. E por um período aproximado, de acordo com os estudiosos, de cerca de 14 meses, Deus ali faz então um julgamento contra o seu povo. E esse julgamento termina com aqueles que são fiéis, ou seja, o remanescente sendo assinalado na testa, enquanto os demais são vítimas da punição de Deus por causa das suas próprias infidelidades. Então você tem aí uma investigação, apresentação de provas e separação do povo de Deus entre aqueles que são realmente fiéis e aqueles que são idólatras e por isso merecem a punição. Então nós podemos encontrar aí as características básicas de um juízo investigativo nesse livro de Ezequiel, logo na sua introdução, nos seus 10 primeiros capítulos. É claro que a gente aqui está falando de um microcosmos, não é um juízo universal que envolva todas as pessoas e todos os crentes. É uma situação restrita ao contexto do povo de Deus naquela época. O próprio dia da expiação também pode ser considerado um juízo investigativo. Nós encontramos muita informação sobre o dia da expiação em Levíticos 16 e também em Levíticos 23. Por que é importante considerar o dia da expiação? Porque nessa ocasião havia um ritual especial. Tudo girava em torno com a maneira como Deus tratava com o pecado. Durante o ano haviam rituais todos os dias. Esse era o serviço diário. Durante o serviço diário que acontecia no santuário, os israelitas passavam por um processo de transferência do pecado, tanto coletivo quanto individual, para o animal que era sacrificado. Automaticamente, também, esse pecado acabava sendo transferido para o próprio santuário, uma vez que o sangue era aspergido sobre as cortinas do templo. Então a gente pode falar de um acúmulo simbólico do pecado no santuário. Portanto, o dia da expiação era um dia em que Deus não apenas transferia o pecado, mas que ele destruía o pecado, ele eliminava o pecado do meio do povo. Então a condição do povo enquanto escolhido por Deus era avaliada por meio do ritual que acontecia nesse dia. Claro que se tratava de um ritual simbólico, mas ele indicava uma ação concreta de Deus em favor do seu povo. E essa ação também, ela avaliava os envolvidos, uma vez que havia uma punição muito severa, e essa aqui pode ser considerada a nossa primeira evidência de que se trata, sim, de uma ocasião de juízo, porque a punição severa que acontecia era a morte para aqueles que não participassem, se excluindo do processo da expiação, ou que também se excluíssem de outra forma, ou talvez não seguindo tão fielmente todas as prescrições que Deus havia estabelecido. Outra evidência de que se tratava de um julgamento é porque justamente nesse dia, o oficiante, o sumo sacerdote, usava o peitoral da justiça, de acordo com Êxodo 28, de 15 a 30. Você tem ali a descrição desse artefato, o que mostra que de fato havia um julgamento envolvido no dia da expiação. E como a gente já viu, o resultado era a separação do povo entre aqueles que passavam pelo processo da expiação e eram, portanto, purificados, e aqueles que de fato eram rejeitados por não serem fiéis àquilo que Deus havia estabelecido. Um terceiro caso que nós encontramos no Antigo Testamento está relacionado com a ocasião em que o povo de Israel estava em Cádiz Barneia. Nesse momento, Deus pediu para que eles avançassem, porque já estavam nos limites da terra prometida. Mas antes que eles entrassem ali, Deus orientou Moisés que ele escolhesse então 12 espias para vistoriar a terra. A gente só lembra dos nomes de Josué e Caleb, não é verdade? E foram justamente esses dois que apresentaram não apenas o relatório do que encontraram, como os demais também fizeram, mas que foram otimistas em relação à confiança de que deveriam ter como um povo de que Deus cumpriria suas promessas. Os demais espias, você já sabe, estavam ali para criticar essa iniciativa e para dizer que era impossível, porque na terra haviam gigantes. Veja, ninguém estava negando esse fato, o próprio Josué e Caleb sabiam disso, mas eles ao mesmo tempo sustentavam que Deus estaria com seu povo. Como eles não foram ouvidos, e pelo contrário, até quase morreram apedrejados pelo povo, a punição dada por Deus é que da mesma maneira como os espias haviam estado 40 dias observando a terra, agora o povo ficaria 40 anos no deserto.
toda aquela geração morreria. Apenas os filhos deles é que então teriam o privilégio de entrar na Terra Prometida, junto com Josué e Caleb, os espias que foram fiéis. Note bem, 40 dias observando a terra e 40 anos correspondentes como punição. Essa relação dias-anos vai ser importante para a gente depois. A gente já falou de casos de juízo investigativo e alguém pode dizer assim, tá, mas a doutrina adventista não é uma doutrina sobre o juízo investigativo no final dos tempos? Por que a gente está vendo isso? Bom, esses casos aí servem de paralelo, mas agora vamos ver então se realmente a Bíblia apresenta juízo investigativo antes da volta de Jesus. E é importante a gente observar aqui alguns textos da Palavra de Deus. E o primeiro deles é justamente Daniel capítulo 7. Nós temos ali a apresentação simbólica da sequência de reinos. Reinos que estariam dominando naquela região onde vivia o povo de Deus, desde a época do profeta Daniel até os últimos dias. Então a gente começa no livro de Daniel, tanto no capítulo 2 como no capítulo 7, falando de Babilônia. Na sequência, a Babilônia cai e quem passa a ser o reino mais influente é a Medo-Pérsia, uma coligação de dois reinos. Depois nós temos aí a Grécia. Na sequência, nós temos Roma, que durou por muito tempo, um reinado realmente longevo, e, finalmente, a divisão do Império Romano. Essa mesma sequência já havia sido mostrada de outra maneira, usando outros símbolos, no capítulo 2 do livro de Daniel. Agora, no capítulo 7, nós somos introduzidos a dois elementos inéditos. O primeiro deles é o chifre pequeno, um poder maligno que tem uma atuação destruidora e que persegue o povo de Deus. Um poder que é capaz de agir até mesmo contra as leis de Deus, de acordo com Daniel 7:25, que preconiza que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Mas, além desse elemento, nós temos a resposta divina a essa atuação maléfica, que vem por meio da iniciativa de um julgamento executado no céu. Note o que fala, por exemplo, Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Note também os versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões à noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora, para não deixar dúvidas de que realmente essa cena do tribunal acontece em resposta à atuação do poder pequeno, os versos 25 e 26, recapitulando toda essa dinâmica da visão, dizem o seguinte: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Essa cena é claramente uma cena de julgamento, isso aparece sem sombra de dúvidas no verso 10. É importante também ressaltar que esse julgamento está baseado na abertura de registros, livros, também de acordo com o verso 10. As pessoas são julgadas por aquilo que está nesses livros, uma ideia que vai se repetir depois no livro de Apocalipse. E como resultado, há uma punição para aqueles que são maus e também existe aqui a recompensa para aqueles que forem achados fiéis no povo de Deus. Os santos receberão o reino. Sem esse julgamento não há reino, mas por meio do julgamento eles passam a receber o reino de Deus e a fazer parte dele. Como eu vou voltar em Daniel 8 mais no final desse livro, eu vou pular agora para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 é muito interessante porque ele retoma aqui algumas ideias que nós já encontramos no capítulo 7.
Ele fala, por exemplo, de duas classes de pessoas que vão ressuscitar, o que mostra que houve um juízo e que há consequências como recompensa e castigo. Note o que diz o texto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Também existe aqui uma indicação muito clara de que aqueles que foram salvos se acharam inscritos no livro. E é muito importante essa distinção entre livros no plural e livro no singular. Vai ficar mais claro depois no Apocalipse, porque ali é identificado esse livro no singular como sendo o livro da vida do Cordeiro. Todos os registros dos atos, pensamentos e ações estão nos livros, mas apenas aqueles que aceitaram a Jesus é que estão com seu nome no livro da vida, uma ideia que perpassa toda a narrativa bíblica. E claro, o registro do livro da vida vai ser confrontado com aquilo que nós fizemos, ou seja, se fomos realmente fiéis na nossa declaração de fé, ou se fizemos essa declaração, mas as nossas ações de fato não corresponderam a ela. O verso 1 de Daniel 12 diz assim, portanto: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Mas se essa ideia ficou clara aqui no livro de Daniel, a gente poderia dizer que ela também aparece no Novo Testamento? Sim, existem alguns textos que falam de juízo investigativo antes da volta de Jesus no Novo Testamento. E é importante a gente ter essa noção, porque a doutrina adventista, ela justamente fala de juízo investigativo pré-advento. Esse é o nome e o sobrenome dela. Então é importante que a gente perceba nesses textos como está sendo ensinada a questão do julgamento que é prévio, antecedente à volta de Jesus. Mas antes de eu falar desses textos aí que aparecem no Novo Testamento, eu preciso também fazer um pedido muito especial para você. Você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre os desafios da Igreja Adventista para esse tempo, no mundo contemporâneo, diante da revolução digital com tanta tecnologia, eu quero convidar você a adquirir o meu e-book Adventismo para uma Nova Geração. Essa é a segunda edição, nós temos agora quase 50 capítulos, mais de 200 páginas e muito conteúdo em linguagem simples, direta, dinâmica, para que você então seja fortalecido com a esperança da volta de Jesus e ao mesmo tempo também se prepare para esse grande momento. O link para adquirir o e-book está aqui na descrição desse vídeo, está numa oferta assim impressionante, aproveite enquanto ela está durando. Adquira hoje mesmo esse e-book e além de tudo, do conhecimento que você vai adquirir, dos benefícios espirituais, você também ajuda o nosso canal. Em Mateus 22, de 1 a 14, nós temos as parábolas das bodas. O contexto aqui nos oferece a história de um rei que convida pessoas do seu reinado para as bodas de seu filho. Essas pessoas acabam tendo uma reação de descaso e o rei acaba rejeitando todas elas. Outras pessoas são convidados que foram achados no meio do caminho, que os servos acabaram encontrando e reunindo. Já que os primeiros convidados não eram dignos, a abertura foi dada a todas as pessoas que de fato tivessem interesse em participar dessas bodas. Mas aí eu chamo a sua atenção por aquilo que está no verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Note que na antessala da festa, o rei inspeciona os seus convidados. Se você entender as bodas do filho do rei, a reunião do seu povo na glória, quando Jesus receberá a sua noiva, o povo fiel, então você vai entender que essa parábola está tratando de um contexto escatológico. Os primeiros convidados a gente pode interpretar como sendo os judeus, aqueles que primeiro tiveram a oportunidade de aceitar as boas novas e acabaram rejeitando.
Os gentios então são convidados, mas é interessante que antes da boda começar, antes de o tempo terminar, antes que Jesus volte, há um momento de inspeção para saber se as pessoas estão com roupas apropriadas. Em muitos textos da Bíblia, roupa indica caráter. Então, uma inspeção do caráter é necessária antes da volta de Jesus. E essa inspeção de caráter é suficientemente marcante para que, mesmo entre os convidados, alguns sejam excluídos da festa. Ou seja, mesmo entre aqueles que aceitaram o convite inicial, que fazem parte do povo de Deus, que receberam as boas novas, há aqueles que não estão preparados quanto ao caráter e que, portanto, ficaram de fora da festa. Houve aqui uma situação de inspeção, de juízo, e, portanto, uma recompensa é dada àqueles que são aprovados e a exclusão àquele que, de fato, não correspondia à expectativa, às oportunidades oferecidas pelo rei. Mas essa não é a única parábola em Mateus que trata a respeito de uma circunstância que nos ajuda a entender um pouquinho do juízo investigativo pré-advento. Nós temos também outra parábola muito interessante, essa ainda mais escatológica aparentemente, que é a parábola das 10 virgens. Ela está registrada em Mateus 25. 10 virgens são convidadas, 5 delas são nécias, outras 5 são prudentes, mas todas dormem. Quando elas ouvem o anúncio de que o noivo está às portas, apenas aquelas que estão preparadas é que acabam tendo acesso à festa, enquanto outras são rejeitadas e o Senhor diz a elas nunca as ter conhecido. Dessa maneira a gente entende que houve sim aqui uma separação entre aqueles que eram convidados, aqueles que faziam parte do povo de Deus, e que, portanto, essa separação também pressupõe uma espécie de julgamento. A próxima parábola, na sequência, é a parábola dos talentos. E aqui, talentos diferentes, quantias diferentes são direcionados a 3 servos. E o verso 19 de Mateus 25 fala que o Senhor voltou depois de algum tempo do país distante onde estava e foi fazer um acerto de contas com eles. O que mostra também que haverá um acerto de contas com os servos do Senhor por ocasião da volta de Jesus. Mas para que seja feito esse acerto de contas, tem que haver uma prestação de contas. Afinal, seria injusto castigar pessoas sem que antes fosse investigada a situação delas. Outro texto muito usado também para defender essa ideia é aquele que nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 17. Eu leio para você as seguintes palavras. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui Pedro, numa linha muito simples, fala que o julgamento pré-advento começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Assim como nós vemos lá no livro de Ezequiel. Deus julga o seu povo. Por que Deus não julga aqueles que não são o seu povo? Porque eles já estão condenados. Aquele que não crê em Jesus não tem acesso à vida eterna, ele já está condenado. Apenas aquele que creu, Deus vai investigar para ver se de fato a sua vida corresponde a essa expectativa, a essa esperança, se ele viveu pela fé o suficiente para ser fiel àquilo que Deus pede. E a gente tem, portanto, aí em Apocalipse 3, a carta à Laodiceia, que também é um convite, uma reflexão no contexto do julgamento. O povo de Deus, simbolizado por essa última igreja, é exortado a ser fiel, a se arrepender, a mudar de vida, a sair do seu estado de mornidão para de fato corresponder àquilo que Deus espera deles. Afinal de contas, a promessa das 7 cartas é: venho sem demora. O contexto da volta de Jesus é presente e esse povo, que é o último povo de Deus sobre a terra, é exortado a se preparar para o julgamento. Bom, nós vimos aqui alguns textos que falam do juízo investigativo pré-advento. Não vimos todos, seriam muitos. Mas aí alguém pode dizer o seguinte: certo, os adventistas falam sobre um juízo investigativo. Cheque, existe isso na Bíblia. Mas os adventistas falam sobre um juízo investigativo antes da volta de Jesus. Também encontramos isso na Bíblia. Check. Mas tem uma outra questão. Os adventistas são ainda mais específicos, porque eles falam de juízo investigativo antes da volta de Jesus, a partir de 1844. A gente pode justificar isso biblicamente? Eu preciso dizer para você que sim, porque o texto que nós pulamos propositadamente é aquele que vai tratar de responder essa questão.
Daniel capítulo 8. Aqui eu não vou fazer um vídeo específico sobre esse capítulo, mas eu vou passar alguns detalhes em revisão para a gente ver o que esse livro fala a respeito do juízo investigativo começando em 1844. Então Daniel capítulo 8 é um momento em que nós temos a visão do bode e do carneiro. Esses animais estão em conflito. O carneiro de 2 chifres, o próprio texto já identifica para nós como sendo a Medo-Pérsia. O bode que o ataca é a Grécia de Alexandre, um chifre proeminente, mas então aparecem 4 chifres, representando os 4 generais que sucedem a Alexandre o Grande. Eu sempre costumo dizer que se você terá um filho, um menino, e não escolher o nome, a história tem 4 bonitas sugestões para você. Afinal, os 4 generais de Alexandre se chamavam Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Você pode escolher um desses belíssimos nomes para sua criança. Mas então aparecem 4 ventos e uma dessas regiões, um desses 4 ventos, aparece um novo poder, um chifre pequeno, bastante semelhante àquele poder e à sua caracterização que já havia aparecido em Daniel capítulo 7. Note agora como Daniel capítulo 8 vai expandir essa questão do chifre pequeno, da sua atuação, e mostrar para a gente que é um poder que está brigando contra o Altíssimo. É muito importante a gente lembrar que existe uma adequação, continuidade entre Daniel 8 e 9. Em Daniel capítulo 9 nós temos Nagid, o príncipe, se referindo a Jesus, no seu contexto aqui na terra, no seu ministério terrestre, durante as 70 semanas. Na última semana, especialmente, é dada ênfase à sua morte, quando ele faria um acordo na metade da semana e depois seria cortado. Aqui a palavra para príncipe é Sar, se referindo à autoridade de Jesus no céu. Uma autoridade que é enfrentada por esse chifre pequeno que aparece aqui, essa ponta. Além disso, ele atua contra o ministério contínuo de Jesus. Aqui aparece a palavra Tamid. E também se dá uma ênfase aqui ao lugar santo. Esse lugar aqui que aparece no texto é Mekon, uma palavra que é usada no Antigo Testamento para residência, especialmente se referindo à residência de Deus, ao lugar da sua habitação. Portanto, a obra desempenhada pelo chifre pequeno é contra Jesus, tentando tirar dele o seu trabalho contínuo, o seu ministério de intercessão contínua e tentando ocupar o lugar celestial. É claro que esse ataque não pode ser entendido literalmente. Um poder terrestre não poderia substituir, não poderia avançar contra o reino de Deus de forma literal, invadindo o lugar da habitação de Deus. Mas pelo menos ele tentaria ocupar na cabeça das pessoas, no imaginário da religião popular, esse papel, roubando o papel que pertence apenas a Jesus Cristo como nosso intercessor. E a gente vê isso acontecendo durante a Idade Média, quando esse poder, que é representado aqui pelo chifre pequeno, o poder da Igreja Romana, ele começa a apresentar-se como grande intercessor e também com o poder de perdoar pecados. E aí vem a intercessão dos santos, de Maria, do Papa, etc. No verso 13 vem a pergunta: até quando esse poder desempenharia essa ação maléfica? E aí vem a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Esses 2 poderes são confrontados e um deles prevaleceria. Eles seriam analisados nos seus resultados, a verdadeira e a falsa religião. O que elas são capazes de produzir, quais são os resultados delas. E para isso seria visto na vida de pessoas com suas escolhas individuais, o caminho que elas tomaram e o resultado que elas obtiveram. Por isso o julgamento é necessário, para mostrar quem é quem e qual é realmente o plano de Deus para nos salvar e qual é o plano do inimigo para desviar as pessoas. Bom, a ligação com o santuário aqui é muito clara, porque a palavra santuário mesmo, ela aparece 3 vezes em Daniel capítulo 8, nos versos 11, 13 e 14. Também nós vimos aqui a referência a Tamid, que é uma palavra muito ligada com o serviço do templo. Aliás, também são citados aqui os animais que eram usados justamente no dia da expiação, um dia que é o antítipo do juízo. Nós vemos tanto o carneiro como o bode. Agora, com respeito ao tempo que essa profecia iria se cumprir. Aqui se usa nesse cálculo o princípio dia-ano. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esse é um princípio protestante usado em interpretação profética,
e ele é usado em algumas situações específicas. Existe um contexto e eu já fiz um vídeo explicando o quando ele deve e não deve ser usado. Existe aqui um vídeo no canal falando sobre o princípio de ano. O início dessa profecia não é marcado em Daniel capítulo 8, mas sim em Daniel capítulo 9. Veja o que diz Daniel 9:25. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas haverá um tempo de muita angústia. O início da profecia se daria então com um decreto para que Jerusalém fosse restabelecida. Há muitos decretos na história, mas em geral o ponto de partida é o decreto de Xerxes, que aparece no livro de Esdras e que data do ano 457. Um detalhe aqui é muito importante para considerar esse decreto. O verso 25 que nós lemos fala da reedificação de praças. Essas praças eram um local onde eram tomadas decisões políticas, ou seja, o decreto de restauração deveria também contemplar uma certa liberdade política. Eles continuariam dominados pelos persas, mas sim teriam uma certa liberdade para decidir alguns assuntos menores. E é justamente esse decreto de Xerxes que dá essa liberdade. E do ano 457, juntando aí o período total da profecia, ou seja, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, nós chegamos ao ano de 1844. Então sim, existe base bíblica para que a gente entenda a doutrina da purificação do santuário como sendo pré-advento e a partir de 1844. Mas então por que existe tanta objeção a essa doutrina por parte dos evangélicos? Eu já respondi isso em alguns vídeos, mas em grande parte porque a base de interpretação dos protestantes não é a mesma. Eles partem de pressuposições, especialmente tiradas da teologia clássica, ou seja, teologia católica, porque os primeiros protestantes não conseguiram romper totalmente com essa base, ou seja, não foram completamente coerentes com o princípio sola escritura, e eu já dei um outro exemplo sobre isso quando a gente fala sobre o princípio sola fides. Por que os adventistas não acreditam no sola fides da mesma maneira como os protestantes? Eu vou deixar aqui na recomendação final um vídeo em que eu trato sobre isso. Para você entender também como essa questão da pressuposição afeta o entendimento do texto, existe aqui um outro vídeo no canal onde eu mostro como teólogos, especialmente católicos, interpretaram o livro da vida. Por que eles acham que é dispensável entender o livro da vida do Apocalipse como algo literal. Esses 2 vídeos vão aparecer na recomendação, gostaria muito que você os assistisse e também que você deixasse aqui os seus comentários. Tem muita gente que nem vê o vídeo todo e só pelo título já quer tirar suas conclusões e dizer não, isso é heresia mesmo, a igreja adventista está errada. Mas é importante pelo menos conhecer aquilo que os adventistas têm a dizer, como eles entendem a Bíblia e quais os motivos que os levam a defender a doutrina do juízo investigativo a partir de 1844. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Espero vê-lo no próximo vídeo que você escolher para assistir. Um forte abraço. Deus abençoe você.